quinta aula. Estamos falando na parte dos conceitos iniciais de lógica. Sem óculos, né, uma vezinha, né, de vez em quando eu gosto também de dar uma aulazinha sem óculos. Bom, nós já falamos na aula passada da parte de proposições, já falamos dos casos em que não são proposições, falamos também dos tipos de proposição, proposição simples e composta, falamos também dos nossos conectivos. Antes da gente passar para o próximo passo, lá no material, eu tinha até falado para vocês, tem umas questõezinhas que eu vou resolver na próxima aula. Eu mudei, mudei, deixei na aula correta mesmo, que é o que a gente vai ver agora. Olha só, no seu material lá, questões 10 e 11, salvo engano, é o que a gente vai resolver agora nesse início de aula, porque vale a pena a gente fazer um alerta para vocês. O CESP, ele, além de cobrar uma determinada frequência, então, ele, rapaz, dá para perturbar um pouco a cabeça da gente, tá certo? Eu lembro quando estava preparando para as provas do INSS, assim, a gente pega diversas questões com entendimentos diferentes do CESP, tá certo? Pega aí o que é que a gente faz com isso? Reza. Outra coisa, reza, pede para Deus para o seu entendimento ser o mesmo dele na hora da prova. Eu trouxe alguns casos aqui para a gente analisar, para a gente ver nesse caso um pouco mais tranquilo, mas vocês podem encontrar, logicamente, na pesquisa de vocês, do estudo de vocês, vocês vão encontrar outros tipos, e aí cabe fazer sempre um alerta nesse sentido. De vez em quando, a gente já teve várias discussões. Eu faço parte de um grupo de professores pelo WhatsApp, então de vez em quando a gente tem umas discussões meio acaloradas, porque realmente o CESP de vez em quando inventa umas coisas, daqui a pouco ele muda esse entendimento e a gente nunca sabe como é que ele está. Vamos lá? Olha só, exemplo 10 está aí para a gente. Em cada um dos itens abaixo são apresentadas frases que devem ser julgadas como certo, como verdadeiro, né? Tá aí, se caracterizarem em uma proposição e como errado em caso contrário. Primeiro exemplo, se lançarmos o produto até a próxima semana, teremos vantagem na disputa do mercado com a concorrência. Pessoal, nós já vimos, e aí já vale o primeiro alerta aqui para a gente. Veja que a nossa questão traz aqui o se, traz aqui o se, mas não tem o então. Esse então aqui é como se ele tivesse aqui, ó. Então, opa, tá errado aqui. Então, veja que continua o mesmo sentido aqui para gente. Se lançarmos o produto até a próxima semana, então teremos vantagem na disputa do mercado com a concorrência composta, conectivo se então, condicional, proposição composta, portanto, proposição, gabarito é verdadeiro. Olha só, traga o relatório contábil para a reunião dessa sexta para subsidiar a nossa decisão. Traga, está dando uma ordem, proposição, negotof. Já anota aí, ó, negotof, PH. Isso aí não é uma proposição, é uma sentença exclamativa. Perdão, imperativa. Quando será realizado o curso sobre avaliação de investimentos? Olha aqui, quem é que vai estar bem aqui nesse meu finalzinho aqui, ó, a minha interrogação, sentença interrogativa, portanto, também não é uma proposição, certo? Por enquanto, bem tranquila. Próximas aí que eu escolhi de diversas provas, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Vamos subir um pouquinho mais aqui as nossas questões? Vai acompanhando por aí que eu vou por aqui. Olha só, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Aí, eu vou aparecer aqui no finalzinho aqui, tá? Depois eu troco de posição para a gente ler. Considerando os símbolos. Aí normalmente são enunciados diferentes, tá, pessoal? Pode ter um monte de enunciado diferente. O que importa nessa história, ó, considerando os símbolos normalmente usados para representar os conectivos lógicos, os itens seguintes relativos à lógica proposicional. Nesse sentido, considere ainda que as proposições lógicas simples representadas por letras maiúsculas, tá? A sentença aí, Anvisa 2016, STF 2013, MEC 2015, Tribunal TRE de Goiás 2015. Então, questões que vão se passando com o tempo, 13, 15, 16, que aparecem questões. Tá? A sentença, a fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome. Uma sentença só, pessoal. Não há que se falar aí em
Proposição composta, ele está mostrando um E, a minha conjunção, nada de se falar em conjunção ainda, não? Proposição normal, proposição simples. Então, não há de se falar em proposição composta, o nosso item é falso nessa questão. É falso nessa questão. 2013, a próxima, a sentença. A indicação de juízes para o STF deve ser consequência, grifem. É um termo que o CESP gosta de usar bastante nas suas questões quando envolve esse assunto, é essa palavra consequência. Deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Pessoal, essa sentença pode ser corretamente representada por P se então Q, a setinha está um pouquinho feio, mas é uma condicional, em que P e Q sejam proposições simples convenientemente escolhidas. Aqui vale o primeiro detalhe. É comum aparecer dessa forma aqui, ó, proposições simples convenientemente escolhidas, proposições adequadamente escolhidas. O que é que isso quer dizer? Ele está me pedindo, pessoal, isso aí é uma proposição composta? Condicional? Não importa o que tem em P, não importa o que tem em Q. Essa proposição pode estar na afirmação, na negação, não vai me importar. Eu tenho principalmente uma ideia de condicional? Essa é a pergunta. Por quê? Porque as proposições elas podem ser convenientemente escolhidas. Ou seja, eu não estou preocupado com as proposições. Eu quero saber se essa sentença é uma condicional. Pura e simples. Tá certo? Essa é a ideia quando ele aparece nessa questão. E não é. A ideia aqui, porque é o seguinte, na condicional, e aqui vale até a minha tela toda aqui para gente, na condicional, deixa eu desaparecer porque é muito Paulo na mesma. Na condicional, nós podemos entender que a representação da condicional, do então, e aí você já coloca isso também nos seus alfarrábios, sempre quando você for representar simbolicamente, nós vamos fazer isso muito aqui no nosso curso, o se então, a setinha vai ser em cima do então. Perfeito? Então, o que tiver antes do então, o que tiver antes da seta, é o que nós chamamos de antecedente. E o que vier depois da seta, de consequente. Então, se eu digo assim, por exemplo, se eu estudo, então passo. Então, eu posso pensar o seguinte, a minha seta é em cima do então. Vamos aqui, vamos escrever? Vamos aqui, ó, para cá, vamos para o nosso rascunho aqui. Olha só, você vai pensar assim, ó, se, deixa eu ver se está na minha corzinha aqui, legal. Se estudo, então passo. Ok? A ideia que você precisa ter é o seguinte: bom, aonde está o então é onde eu vou colocar a minha seta. Quem vem antes do então, no caso o estudo, nós chamamos do que vem antes, chamamos de antecedente. O passo, minha proposição que vem depois, vem como consequência, Pronto. Então, pensando dessa maneira, nós podemos dizer o seguinte, ó, é antecedente se então consequente com a ideia que eu tenho de condicional. O que é que ele quer que você imagine? Bom, se eu estou falando, vamos voltar para cá, ó, se eu estou falando em consequência da ideia de consequente, o que vier depois é consequente, o que vier antes é antecedente, logo uma condicional negotof. Grifa aí negotof. A ideia, é uma ideia geral. A indicação de juízes para o STF deve ser consequência de algo. Pronto. Proposição simples, nada de condicional. Portanto, o item aqui também vai ser falso. Deixa eu trocar aqui. Vamos trocar aqui para cima e a gente lê. Aqui vai muito clarozinho. Olha agora, aí é bom para a gente também pegar um pouquinho dessas definições que a banca nos dá através de questões. A sentença, a vida é curta e a morte é certa, pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica P e Q,
em QP e Q são proposições logicamente adequadamente escolhidas. Verdadeiro, lindo e maravilhoso. Verdadeiro, verdadeiro. Veja, primeira proposição, a vida é curta. Segunda proposição, a morte é certa. Quem a liga, conjunção, conectivo E. Correu Maria Preá. É exatamente isso. Tá certo? Note que a vida é curta, muito bem definida a minha proposição. A morte é certa, muito bem definida a minha proposição. No meio, ligando as duas, eu tenho o quê? Eu tenho um conectivo, no nosso caso, o conectivo E. E aqui é que fica legal. Veja de novo aqui, ó, aqui embaixo, aqui assim, proposições, aqui, ó, proposições adequadamente escolhidas, ou seja, se a vida é curta, se ela não é curta, se ela está na afirmativa, se ela está na negação ou na afirmação, se a morte é certa, se a morte não é certa, não vai me importar. Adeque as proposições, uma para P, a outra para Q, e me responda. No meio, ligando essa sentença, eu tenho uma conjunção, isso aí é uma proposição composta na nossa forma conjuntiva verdadeiro. Verdadeiro. Certo? O último é o último, deixa eu ver aqui. É subir só mais um pouquinho aí. Quando um indivíduo, veja que aqui está um pouquinho diferente. Veja que ele já aponta a proposição. Quando o indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da vida, sua probabilidade de infarto no miocárdio aumenta em 40%. Pode ser corretamente escrita na forma P ou Q, se então R, em que P, I, Q e R sejam proposições convenientemente. A banca que foi bem safada, perdão da palavra, mas realmente foi bem na ferida. Em outros casos, vocês vão encontrar por aí que e aí a abordagem é um pouco diferente, porque ele pergunta se a sentença é uma proposição ou não. Mas nesse caso, ele sim está considerando esse ou aqui como uma disjunção. Está considerando. Então a ideia é, e aí vem mais uma, esse quando aqui dá uma ideia de condicional. Seria, se o indivíduo consome tabaco, ou perdão, álcool, ou se o indivíduo consome tabaco em excesso ao longo da vida, então sua probabilidade de infarto do miocárdio aumenta em 40%. O item é verdadeiro, verdadeiro. De novo, veja que ele me pede expressamente, que ele diz que isso aí é uma proposição. Então, o entendimento nesse caso é que, primeiro, esse quando aqui me daria a ideia de condicional e esse ou me traria uma disjunção. Portanto, o item é verdadeiro nesse caso, certo? O item é verdadeiro. Então, olha só, vale a pena a pesquisa de vocês. Vocês vão encontrar algumas coisinhas que vocês podem sentir um pouco de dificuldade. De qualquer forma, bota lá beijo no papai e na mamãe @gmail.com, manda para mim, a gente qualquer coisa traz aqui nas aulas, né, para que a gente tire qualquer dúvida com relação a isso, tá? Vale o treino nessas primeiras para a gente começar a trabalhar. Perfeito? Bom, finalizamos as nossas questõezinhas. De vez em quando a gente vai parar assim, colocando em alguns casos o que a gente precisa falar e aí vai logicamente resolvendo mais questões. Agora, próximo assunto da gente trabalhar, nós vamos falar da nossa best friend forever, na nossa BFF. Notaram a minha pronúncia perfeita do inglês? Tabela verdade. Olha para cá, vamos aqui para nossa telazinha aqui de rascunho. Para apagar isso aqui para vocês. Olha qual é a ideia que a gente precisa ter em mente agora, pessoal. Nós vimos lá nos nossos estudos iniciais, eu disse que o conectivo ele tem duas funções, e a primeira nós já colocamos, é ligar duas proposições simples, né? Duas proposições simples. E eu disse para vocês, olha só, pessoal, isso é uma das funções dela, mas não é a mais importante. Veja, a ideia que a gente precisa ter é que
Além disso, além de ligar duas proposições simples, a função principal realmente do conectivo é o seguinte: eu posso dizer muito bem aqui para vocês que o cão mia. Proposição simples, né? Nós falamos até desse exemplo. São simples. Beleza. Valor lógico disso aqui, meu povo, até que me prova o contrário, PH, isso é falso, né? Até que a gente encontre um gato, um cão miando aí, beleza demais. Então, bora lá. O gato late é uma outra proposição simples, e nós dissemos que isso aqui também é uma proposição falsa. Então, qual é a ideia que a gente precisa ter? E aí a gente continua nesse nosso estudo dizendo o seguinte, que a gente precisa de algo que as ligue aqui, né? E seria quem? Seria o nosso conectivo, que é, ó, ligar duas proposições simples. Porém, pensem o seguinte, aqui é a grande sacada que a gente precisa ter. Pessoal, na proposição simples, na maioria dos casos, logicamente, a gente lê a proposição e a gente tem logo como saber o valor lógico dessa proposição, se ela é verdadeira ou falsa. No caso das proposições compostas, isso não é bem assim. Nós precisamos de duas variáveis, de duas situações, de duas etapas para saber o valor lógico de uma proposição composta. O valor lógico das minhas proposições simples. Nós sabemos que, nesse nosso caso, as duas são falsas. E 2, aqui está a segunda parte. Qual é o efeito que o conectivo vai ter nesses valores? Então, a segunda e principal função do conectivo é o que? É, digamos, ajudar a descobrir o valor lógico, o valor lógico de uma proposição composta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que não é porque uma proposição, a proposição inicial, o cão mia é falso, o gato late é falso, que essa proposição composta será falsa ou verdadeira. Vai depender de quem? Do meu conectivo. A grande situação é, nós vamos ter que descobrir qual é o efeito que este conectivo vai ter para essa proposição composta. Eu posso ter, por exemplo, um e. Será que se eu tiver um e, esse valor lógico eu tenho como descobrir? Tenho. Vamos aprender daqui a pouco. O ou, o se, então, enfim, com todos os conectivos. Eu preciso ver qual é o efeito que cada conectivo vai ter em uma proposição composta. E como é que eu vejo isso? É através da nossa best friend forever, tabela verdade. A tabela verdade é o nosso instrumento, digamos assim, é o mecanismo que nós temos para descobrir o valor lógico de uma proposição composta, certo? A ideia é que eu vou ter essas duas partes. Eu vou ter, primeiro, o valor lógico das proposições simples. Eu vou armar a tabela, e a tabela verdade tem isso, em todos os valores possíveis para, no caso, duas proposições. Tá certo? E vou estudar também, que essa é a parte mais importante, qual é o efeito que cada conectivo vai ter nessa tabela verdade. Vamos com calma? Vamos lá direitinho? Então, bora lá. Pega os teus alfarrábios que a gente já está falando disso aí, né? Primeira coisa que a gente tem que aprender a construir, aliás, aprender a fazer, é construir a nossa tabela verdade. Então, deixa eu apagar aqui, vamos cá. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa aprender é como construir a nossa tabela verdade. Então, digamos que eu tenha para essa minha tabela verdade uma proposição composta formada por duas proposições simples, A e B. Para que eu monte uma tabela verdade, eu vou, ó, uma coluna para A e uma coluna para B. Lembra? O primeiro trabalho que a gente precisa fazer em uma tabela verdade é colocar todos os valores lógicos possíveis para
proposições simples. Então, como eu tenho A e B, eu posso ter o seguinte: eu posso ter ambas verdadeiras, eu posso ter a primeira verdadeira e a segunda falsa, eu posso ter a primeira falsa e a segunda verdadeira, eu posso ter ambas falsas. A nossa tabela montada para duas proposições simples está demonstrado aí todos os possíveis valores para duas proposições, tá certo? Ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas, ou eu vou ter uma verdadeira e uma falsa também trocando de lugar. Então, existem 4 possibilidades, 4 linhas, digamos assim, para a nossa tabela verdade. Pessoal, para isso, existe uma regrazinha que nós precisamos aprender. Na tabela verdade, o número de linhas de uma tabela verdade sempre será. Acho que tem até um espaçozinho para vocês escreverem na apostila, né? Número de linhas é 2 elevado a P, onde esse P é o número de proposições simples que formam essa proposição composta. Certo? Então, essa é a ideia. Veja no nosso caso, eu tenho uma proposição composta formada por duas proposições simples. Eu faço 2 ao quadrado, esse 2 ao quadrado aqui são o número de proposições simples, 2 ao quadrado, 4, está aí 4 linhas. O que aconteceria se, ao invés, vou desaparecer um pouquinho aqui, tá? Para ocupar mais esse espaço aqui. O que aconteceria, você já tem a minha fórmulazinha aqui, eu vou aparecer aqui assim, pronto, anota a fórmula aí. Se eu tivesse, por acaso, 3 proposições simples, A, B e C. Vamos seguir a mesma metodologia, ó. Eu vou ter uma coluna para A, eu vou ter uma coluna para B, eu vou ter uma coluna para C. E aí eu faço esse cálculo, faça aí vocês, ó, deixa eu sair aqui do meio. Pessoal, aparecendo aqui, ó, faz lá em cima. Quantas proposições formam a minha proposição composta? 3. Quantas linhas terá essa tabela verdade? 2 ao cubo, cuidado, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Se você falou 6, fácil não, chega a pegar esse treme todinho. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. São 8 linhas dessa tabela verdade. Tá certo? E como é que eu monto? Vale para qualquer tabela o que nós vamos fazer agora. Presta atenção aqui em mim, olha só. Você faz assim, deram 8 linhas nessa tabela verdade, não foi isso? Deram 8 linhas para essa tabela verdade. Então, você vai pensar assim, ó. Esse 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. Então, na minha primeira coluna, na coluna A, eu vou colocar os valores lógicos de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legalzinho, lindinho e maravilhoso. Pronto. 8 dividido por 2, 4. Vou para a próxima coluna. Eu pego o que me sobrou. Sobrou quanto? 4. 4 dividido por 2 novamente. Dá 2. Então, a minha coluna B eu vou colocar agora de 2 em 2. V, V, F, F. V, V, F. Até ter quantos? Até ter 8 linhas. Lindo e maravilhoso. E agora a minha última coluna. Eu dividi primeiro 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Vou por último agora, 2 dividido por 2 dá 1. Vou colocar os valores lógicos de 1 em 1. Lindo e maravilhoso. Então pronto. Está montada assim, agora deixa eu aparecer aqui em cima. Está montada assim a tabela verdade de uma proposição composta formada por 3 proposições simples. É esse o nosso caso, certo? Então, veja, em ambos os casos, seja aqui na minha proposição composta, formada por 3 proposições simples, ou, volta a mãozinha, ali, onde eu aprendo, formada por duas proposições simples, essas duas maneiras que a gente tem, você vai encontrar todas as possibilidades de valores lógicos, verdadeiro e falso, para ambos os casos. Então, a primeira parte daquela nossa telazinha nós já cumprimos, que é o quê? Valor lógico das proposições simples. Qual é o meu próximo passo agora? O próximo passo é qual é o efeito que cada conectivo vai ter
para essa montagem, digamos assim, para esses valores lógicos. Isso é que é o estudo da minha tabela verdade. Isso é o que você vai precisar saber para resolver diversas questões do CESP, da FCC, da ESAP, da FGV, do botequim da esquina ali, quando faz concurso público para escolher o garçom, para escolher o auxiliar de cozinha, você vai precisar da tabela verdade, você vai precisar desses valores. Façamos o seguinte, antes da gente entrar nessa parte, vamos dar uma olhada, tem mais duas questõezinhas para a gente ver aí, lá no nosso módulo de exercícios, ó, fazendo bastante questões dessa vez, tem duas questõezinhas para a gente trabalhar agora, vamos dar uma olhada nelas lá? Aqui, pronto, tá aí no materialzinho de vocês, questões de número 12, questão de número 13 para a gente analisar agora. Veja o que é que ele nos diz aqui no item 12, questãozinha recente, 2016. Assinale a opção que apresenta corretamente a quantidade de linhas da tabela verdade. Se encaixa exatamente naquele nosso trabalho. Quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição. Ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo de outro jovem e de enterrar as partes em um matagal na região interiorana do município. Aí esse meu texto, ele me diz que isso é uma proposição e aí pergunta, primeiro, vamos aqui com nós. Nós no tete a tete, proposição simples ou composta? Pegar, eu acho que isso é uma proposição composta. Por quê? Por causa desse e. E sim, exatamente a banca entende esse ezinho aí como uma conjunção. Então, é uma conjunção, mas alguma ele é suspeito de cortar o corpo de outro jovem e ele é suspeito de enterrar as partes em um matagal. Logo, eu vou ter o quê? Duas proposições simples formando essa proposição, no caso, proposição composta. Daí eu pergunto, olhando para essa proposição, como é que eu calculo o número, a quantidade de linhas da minha tabela verdade? Pegar, você acabou de falar, né? 2 elevado ao número de proposições simples. Quantas você tem? Duas. 2 ao quadrado. 4. Morreu Maria Preá. Gabarito, letra C. Tranquilinho. Belezinha a nossa questão? Tranquilidade total. Vamos trocar de câmera aqui, vamos aqui para cima. O que é que ele diz agora no exemplo 13, tendo como referência a proposição? Em outros países, isso aqui se manda para o espaço, viu? Quero saber desse negócio desses outros países, não. Não quero nem saber o que é que ele está escrito aqui. Seres vivos como micro-organismos e animais geneticamente modificados são patenteáveis, desde que não sejam humanos. Vamos começar a pensar um pouquinho. Ele está me falando, isso é uma proposição. A ideia que ele precisa saber, ó, e ele pede a respeito dessa proposição, julgue o item seguinte a respeito da lógica sentencial. A tabela verdade correspondente a essa proposição P tem mais de 5 linhas. Pessoal, aqui vale um pouco também, lógico, tem a nossa análise, mas tem também um pensamento, um olho de Tandera. Para que eu tenha uma proposição, uma tabela verdade com mais de 5 linhas, 5 não pode. Lembra que é 2 elevado a alguma coisa. Se isso aí for uma única proposição, 2 elevado a 1, 2 linhas. Se forem duas proposições, 2 ao quadrado, 4. Se forem 3 proposições, 2 ao cubo, 8. Opa, para aí, mais do que 5 me obriga a ter 3 proposições simples. Você acha que nessa proposição que você está lendo, você tem 3 proposições simples? Não tem. Por mais que você imagine que eu poderia separar primeiro que esse e cuidado, esse E é diferente do lado de cima, tá certo? Seres humanos, seres vivos, vamos até fazer isso, ó, como isso aqui, ó, para o espaço. Seres vivos são patenteáveis desde que não sejam humanos. Olha aí, pronto. E dá a ideia de duas propostas, certo? Portanto, eu não posso ter mais do que 5. O item é falso para esse caso. E pegar, tudo bem, entendi, batido o gabarito. Agora, se é uma proposição composta, se tem duas proposições, que conectivo é esse? Vamos ler de novo? Seres vivos são patenteáveis desde que não sejam humanos.
Aí eu leio de uma outra forma e você anota nos seus alfarrábios. Se o ser vivo, os seres vivos, não são humanos, então eles são patenteáveis. Olha aí, mais uma ideia. Nós falamos numa questão anterior do quando. E olha aí mais uma aparecendo desde que. Trouxe uma ideia também de condicionamento. Pessoal, vamos aqui até trazer aqui para a nossa tela completa. Pessoal, veja aí também a variedade que a gente tem da nossa condicional. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, mas é importante que vocês tenham. Para mim, particularmente, é a mais importante, a mais cobrada, é aquela que tem mais nuances, tem mais detalhes que a gente precisa trabalhar, formas que eu posso esconder esse cientão que precisa aparecer. Então, ficou entendido aí? Pronto. Estamos encerrando a nossa aulazinha, nossa aula de número 5 agora. Faça o seguinte, daqui a pouco, você vai fazer agora, daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela grande, onde você vai ter a primeira coluna para A, a primeira coluna para B e depois o resto em branco, porque nós vamos preparar agora para a aula de número 6. Essa aula vai ser sem exercício, só para a gente fixar agora o trabalho, a parte teórica de cada conectivo. Complicou um pouquinho? Faça só isso, pega o teu alfarrábio, pega o teu caderno, coloca uma coluna para A, uma coluna para B, dois conectivos, 4 linhas e deixa uma linhazinha grandona para a gente trabalhar com ela daqui a pouco na nossa aula de número 6. Ó, beijo no papai e na mamãe e até daqui a pouco.